Uma salva de palmas começou dos observadores técnicos que entendiam o significado do que testemunhavam. Vários membros do conselho trocaram olhares significativos. Uma repórter que transmitia ao vivo o espetáculo divertido agora ligava freneticamente para seu editor. O rosto de Vitória perdeu a cor. Uma adivinhação sortuda. Qualquer um poderia ter. Não uma adivinhação. Eduardo interrompeu, sua voz ganhando força. Eu projetei a arquitetura original. Projeto Salto Quântico, USP, 5 anos atrás. Ele tirou a foto gasta da carteira e a colocou ao lado do processador, antes de você pegá-la e construí-la errado. Os sussurros explodiram em conversa aberta. O consultor que reconhecera Eduardo mais cedo agora examinava as leituras do display com olhos arregalados. Esses são resultados inéditos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre implementação quântica prática. Vitória se moveu para falar, mas Eduardo continuou, sua voz permanecendo calma mas ecoando pela sala agora silenciosa. O processador estava falhando porque lutava contra seu próprio design. Não era para funcionar do jeito que vocês implementaram. Ele olhou diretamente para Vitória pela primeira vez. Algumas coisas não podem ser roubadas e distorcidas sem perder sua essência. A arquitetura requer equilíbrio, sincronicidade entre estados opostos, não dominação de um sobre o outro. Vocês tentaram forçá-la em uma estrutura que fundamentalmente a entendia errado. Ele recuou do processador, que continuou a funcionar em níveis que faziam a equipe técnica anotar freneticamente e capturar dados. Seu cheque não será necessário, senhorita Reis. Considere isso minha demissão da equipe de manutenção. Ele se virou para a multidão atonita. Se alguém precisar de sua arquitetura quântica implementada corretamente, meu cartão está na mesa. Enquanto Eduardo caminhava para a saída, o silêncio atrás dele era profundo. O silêncio de recálculo, de narrativa subitamente e dramaticamente revisada. Ninguém tentou pará-lo. 1 ano depois, Eduardo está na entrada de um prédio modesto em Campinas, São Paulo. A placa acima da porta diz: Silva Soluções Quânticas. Dentro, uma equipe de jovens engenheiros trabalha em estações agrupadas, seu entusiasmo palpável através das paredes de vidro de uma sala de conferências. O pai de Eduardo pode ser visto dando uma tour orgulhosa a potenciais investidores. Sua saúde melhorada, seu orgulho visível em cada gesto enquanto aponta para a foto emoldurada de seu filho na parede, não a foto de graduação da USP, mas uma simples de Eduardo em seu uniforme de zelador, tirada no dia antes de tudo mudar. O ano passado viu uma transformação que poucos poderiam prever. O vídeo viral de um zelador revolucionando a computação quântica levou a investigações sobre as reivindicações de propriedade intelectual da Quantum Dynamics. Enquanto batalhas legais continuam, múltiplas firmas de tecnologia abordaram o Eduardo com ofertas para desenvolver sua visão original corretamente, com crédito total e propriedade. Ele escolheu começar pequeno, construir algo que refletisse não só sua visão técnica, mas seus valores, uma empresa onde inovação não é separada da integridade. Vitória Reis foi forçada a renunciar como CEO em meio a protestos de acionistas e litígios pendentes. A última vez que Eduardo a viu foi do outro lado de uma sala de tribunal, seu terno vermelho carmim substituído por cinza muted, seu olhar imperioso incapaz de encontrar o dele. Ele não perseguiu vingança pessoal contra ela, focando em reconquistar seu trabalho e reconstruir seu futuro. A verdade foi vitória suficiente. Enquanto Eduardo se prepara para entrar em sua empresa, uma jovem se aproxima, uma estudante de um programa de ciências do ensino médio local. Senhor Silva, li sobre o que aconteceu com você, como tentaram apagá-lo de sua própria criação. Ela hesita. Eu venho de uma família de zeladores também. Todo mundo diz que pessoas como nós não pertencem à tech. Eduardo estuda seu rosto. A mesma fome por conhecimento, a mesma dúvida plantada por um mundo rápido em julgar valor por origem. O valor da sua mente não é determinado pelo seu cargo ou origem. Lembre disso quando o mundo tentar te dizer o contrário. Mas como você continuou quando todo mundo achava que você era nada? Eduardo sorri, lembrando da foto ainda carregada na carteira, agora acompanhada por uma nova de seu pai de pé orgulhoso no lobby da Silva Soluções Quânticas. Lembrei quem eu era quando ninguém estava olhando. E eu tinha pessoas que nunca esqueceram. Mesmo quando eu quase fiz. Enquanto ela se afasta com nova determinação no passo, Eduardo olha de volta para o prédio que abriga seu legado reconquistado. Ele não sente o triunfo vingativo que um dia imaginou.
Em vez disso, há algo mais quieto, mas mais profundo, a paz do alinhamento, de uma vida finalmente em coerência com seu propósito. A verdadeira dignidade não é medida por vingança, mas por resiliência em um mundo de julgamentos rápidos e aparências superficiais. Quantas mentes brilhantes permanecem escondidas à vista de todos? E o que poderíamos alcançar se aprendêssemos a realmente vê-las? No Gliamin Headquarters da Quantum Dynamics em São Paulo, a magnata da tecnologia Vitória Reis olha com desdém enquanto desafia o filho quieto de um zelador a consertar o revolucionário processador quântico da sua empresa. Pouco ela sabe que por trás das roupas gastas e do comportamento silencioso, Eduardo Silva já liderou a equipe de design dessa mesma tecnologia que ela agora exibe com orgulho. Expulso da indústria por traição corporativa e destruído pela perda, Eduardo havia desaparecido completamente do mundo da tech. Agora, com o sustento do pai em jogo, ele enfrenta seus antigos algozes armado apenas com uma chave de fenda e a mente brilhante que enterrou anos atrás. Você se esconderia nas sombras ou se ergueria para reconquistar seu legado? Eduardo Silva se move pelos corredores polidos da Quantum Dynamics como uma sombra. Aos 26 anos, sua figura alta carrega uma elegância discreta, apesar do uniforme de zelador. Seus traços bonitos, mandíbula forte, nariz reto e olhos azuis penetrantes, são frequentemente escondidos enquanto mantém o olhar baixo, movendo-se com uma quietude deliberada pelo prédio. Sua pele é clara e o cabelo castanho curto, bem penteado, com fios grisalhos nas têmporas, o faz parecer mais velho do que é. Seu pai, o chefe da limpeza do prédio, arrumou esse emprego de meio período para ele, para complementar a renda da pequena loja de consertos eletrônicos que ele gerencia em um canto esquecido de São Paulo. As mãos de Eduardo são as de um artesão, firmes, mas marcadas por finas cicatrizes de anos trabalhando com circuitos delicados. Suas respostas aos cumprimentos ocasionais são breves, quase apologéticas. Sua voz, um barítono suave que raramente se eleva acima de um murmúrio. O que os funcionários agitados da Quantum Dynamics não veem é o pequeno apartamento para onde Eduardo volta toda noite, com paredes cobertas de esquemas complexos e uma bancada bagunçada com dispositivos desmontados que confundiriam a maioria dos engenheiros. Eles não notam como seus olhos se demoram nos processadores quânticos sendo transportados pelo prédio, ou como ele às vezes para perto das salas de reunião quando discussões técnicas vazam pelas portas. Nesses momentos, algo pisca por trás de sua expressão guardada, reconhecimento, compreensão e talvez um toque de saudade. Quando acha que ninguém está olhando, seus dedos traçam padrões invisíveis no ar, resolvendo equações complexas que só ele pode ver. Na carteira, Eduardo carrega uma foto dobrada e gasta. Ele aos 21 anos, de pé orgulhoso ao lado de seu professor da USP e uma equipe de jovens pesquisadores, segurando um protótipo que mais tarde revolucionaria a computação quântica. No verso, quase ilegível agora, Eduardo Silva, arquiteto-chefe, projeto Salto Quântico. A foto está amassada de tanto ser dobrada e desdobrada, como se ele estivesse em um debate silencioso consigo mesmo sobre lembrar ou esquecer aquela parte de sua vida. Às vezes, tarde da noite, ele atira e encara o rosto do jovem que já foi, confiante, brilhante, com olhos cheios de promessa e propósito. Quando os executivos elegantes passam por ele nos corredores, seus olhares deslizam sobre ele como se fosse parte da infraestrutura do prédio, invisível e irrelevante. O que veem é só mais um trabalhador braçal, alguém sem ambição ou potencial. O que não veem é como ele entende perfeitamente seus desafios técnicos sussurrados, ou como seus dedos às vezes se contraem com soluções que ele nunca verbaliza. Eles não veem como ele arruma meticulosamente os suprimentos de limpeza no carrinho, de acordo com o peso atômico, ou como ele cronometra suas rondas para coincidir com os momentos quietos em que pode ouvir discussões sobre a tecnologia que ele pioneirou. 5 anos antes, o nome Eduardo Silva era sussurrado com reverência nos salões sagrados da USP e nos incubadores de tech agitados de São Paulo. Um prodígio que publicou seu primeiro artigo sobre arquitetura quântica aos 19 anos. Ele liderou uma pequena equipe desenvolvendo uma abordagem revolucionária para processamento quântico estável. Sua descoberta prometia resolver o problema de decoerência que atormentava a computação quântica há décadas. A tecnologia tornaria computadores quânticos práticos para aplicações reais, medicina, ciência climática, criptografia, mudando a trajetória do progresso humano.
Sua genialidade lhe rendeu o apelido de o arquiteto quântico entre os pares, e seu futuro parecia ilimitado. A firma de capital de risco Helix Partners forneceu o financiamento inicial, com a carismática CEO Vitória Reis supervisionando pessoalmente o investimento. Ela parecia genuinamente impressionada com a visão de Eduardo, levando-o a eventos de alto perfil e apresentando-o como o futuro da computação. Para um jovem cientista de origem humilde, sua validação era inebriante. Quando ela sugeriu mover o desenvolvimento para a divisão de pesquisa privada da Helix para proteger a propriedade intelectual, Eduardo confiou nela completamente, ignorando os avisos de seu pai, que limpava escritórios corporativos há tempo suficiente para reconhecer predadores internos caros. As memórias ainda o assombram, a noite tarde em que voltou inesperadamente ao laboratório e encontrou a equipe de Vitória copiando seus algoritmos e designs. Seu confronto com ela foi recebido com cálculo frio. Você é brilhante, Eduardo, mas ingênuo. Você realmente achou que alguém como você, filho de um zelador, seria permitido controlar uma tecnologia tão valiosa? Os seguranças o escoltaram para fora enquanto Vitória observava, seu sorriso nunca vacilando. Pela manhã, documentos legais materializaram-se, letras miúdas nos contratos que davam a Helix a propriedade de tudo. Quando Eduardo tentou lutar, a equipe jurídica de Vitória ameaçou o emprego e a moradia de seu pai. Depois vieram os acidentes no laboratório que destruíram seus protótipos. As recomendações de seus professores subitamente retiradas. Os sussurros de que ele era instável, perigoso, não confiável. Seus ex-colegas se distanciaram um a um, relutantes em arriscar suas carreiras. Sua namorada Sarah, também na equipe de pesquisa, foi a última a ir. Chorando, explicando que não podia jogar tudo fora por uma luta que não podiam vencer. O golpe final veio quando sua mãe, já lutando contra o câncer, teve seu seguro misteriosamente negado para um tratamento experimental. O estresse das batalhas legais e a tensão financeira aceleraram seu declínio. No leito de morte, ela o fez prometer cuidar do pai e encontrar paz. Algumas batalhas não valem o custo, Eduardo, ela sussurrou. 2 semanas após o funeral, Vitória Reis anunciou a formação da Quantum Dynamics, construída sobre a pesquisa roubada de Eduardo. O jovem cientista brilhante e confiante desapareceu. Eduardo destruiu suas notas de pesquisa, mudou o número de telefone e se retirou completamente da comunidade tech. Ele se mudou com o pai enlutado para um pequeno apartamento e focou em um dia de cada vez. Consertando eletrônicos quebrados, ajudando o pai a manter o prédio onde seus sonhos foram roubados, e tentando esquecer o futuro que lhe foi tirado. O showcase anual de inovação da Quantum Dynamics transformou a sede da empresa em um testemunho reluzente de superioridade tecnológica. Clientes corporativos, investidores e representantes da mídia circulavam pelas áreas de demonstração, onde funcionários exibiam orgulhosamente as últimas conquistas da empresa. Vitória Reis se movia pela multidão como uma rainha. Seu vestido vermelho carmim e o andar assertivo atraíam todos os olhares. Aos 45 anos, ela permanecia impressionante. Traços afiados, cabelo castanho cortado em um bob severo e olhos que avaliavam tudo como ativo ou obstáculo. Eduardo empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores dos fundos, evitando o evento principal. Seu pai havia ligado dizendo que estava doente, e Eduardo pegou o turno para não perderem a renda. Ele quase terminara quando o alerta de emergência no celular tocou, um pedido de manutenção da sala de demonstração principal. Falha crítica no sistema, prioridade 1. Seu estômago revirou ao perceber que teria que entrar no showcase, caminhar entre as pessoas que evitara por anos. A atração central do showcase era a revelação do processador de próxima geração da Quantum Dynamics, capaz de manter coerência quântica por períodos inéditos. Mas em vez de impressionar a multidão com suas capacidades, o processador falhou espetacularmente no meio da demonstração. Engenheiros se aglomeravam ao redor, seus sussurros frenéticos crescendo enquanto Vitória se aproximava, seu sorriso fixo, mas com tensão nos cantos dos olhos. O que exatamente é o problema? Sua voz cortou os murmúrios, afiada como uma lâmina. O engenheiro-chefe limpou o suor da testa. A matriz de coerência está desestabilizando. Os estados quânticos estão colapsando quase imediatamente. Verificamos 3 vezes os controles ambientais, não é interferência externa. O sorriso de Vitória permaneceu fixo, mas seus olhos endureceram. Consertem agora. Senhorita Reis, precisamos adiar. Isso pode levar dias para diagnosticar.
Inaceitável. Ela escaneou a sala, notando o uniforme de manutenção na periferia. Você, zelador, torne-se útil e pegue café para nós enquanto os profissionais de verdade trabalham. Eduardo manteve os olhos baixos, virando-se para ir, quando um dos engenheiros mais jovens exclamou: a matriz de calibração está completamente corrompida. A arquitetura base deve ter uma falha fundamental. A compostura de Vitória escorregou. Isso é impossível. Essa arquitetura foi validada extensivamente. Eduardo parou reconhecendo os detalhes técnicos que discutiam. Era seu design, mas implementado errado. A solução era óbvia para ele. Um ajuste simples nos protocolos de alinhamento de fase. Um investidor se aproximou de Vitória. Há um problema com a tecnologia, senhorita Reis? Meu conselho está particularmente interessado nas alegações de estabilidade desse processador. A risada de Vitória foi frágil. Uma questão menor de calibração. Esses sistemas complexos ocasionalmente precisam de ajustes. Seus olhos pousaram em Eduardo novamente e algo malicioso piscou em sua expressão. Na verdade, já que nosso pessoal de manutenção parece tão interessado em computação quântica, talvez ele queira dar uma olhada. Sua voz ecoou pela sala agora silenciosa. O que você diz, zelador? Quer nos mostrar sua expertise em tecnologia quântica de ponta? A multidão riu baixinho. Um repórter sorriu. Talvez ele possa bater com o esfregão. Vitória se aproximou de Eduardo. Eu te faço uma proposta. Se você consertar nosso probleminha, eu pessoalmente te dou um cheque de R$250 mil. Seu sorriso era afiado como navalha. Mas se você danificar nosso protótipo de milhões, você e seu pai vão pagar por isso pelo resto da vida. O engenheiro-chefe protestou. Senhorita Reis, isso é ridículo. Ele poderia destruir meses de trabalho. Ah, eu não acho que nosso amigo aqui vai nem tocar nele, respondeu Vitória. Ele sabe seu lugar. Não sabe. Ela baixou a voz para que só Eduardo ouvisse. Ainda se escondendo nas sombras, Eduardo? Ainda deixando os outros pegarem o que devia ser seu. A multidão formou um círculo ao redor deles, celulares gravando, expressões variando de diversão a constrangimento alheio. Os membros do conselho observavam com interesse distante, como se vissem um experimento social em comum. Funcionários juniores riam por trás das mãos. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com o grande Eduardo Silva. Vitória continuou, sua voz agora alta o suficiente para os ouvintes próximos. O menino de ouro reduzido a empurrar um esfregão. Como é apropriado que você limpe os pisos no prédio onde seus superiores realizaram o que você não pôde. Um flash de reconhecimento cruzou o rosto do engenheiro-chefe. Silva? Não o mesmo Silva que publicou aquele artigo teórico sobre arquiteturas quânticas estáveis anos atrás. Vitória acenou dismissive. Um conceito preliminar que precisou de refinamento significativo por profissionais de verdade. Claramente, ele não estava à altura de completar o trabalho sozinho. Ela gesticulou para o uniforme de zelador. A evidência fala por si. Os sussurros se espalharam pela multidão. Um ex-professor de Eduardo, agora consultor da Quantum Dynamics, avançou com olhos estreitados. É você mesmo. Ouvi que você teve algum tipo de colapso. Virou as costas para a ciência inteiramente. Trágico. Ah, sim, acrescentou Vitória, examinando as unhas manicure. Mas é o que acontece quando as pessoas vão além de sua posição. Elas não aguentam a pressão da inovação real. Ela se virou para a multidão. Então, o que vai ser, Sr. Silva? Mostre-nos o que é potencial desperdiçado ou volte para seu esfregão, onde você pertence. Eduardo ficou congelado enquanto o peso de 100 olhares o pressionava. Seus dedos tremiam levemente ao lado do corpo, e suor se formava em sua testa. A sensação familiar de pânico arranhava seu peito, a mesma impotência avassaladora que sentiu ao ver tudo desabar anos atrás. O processador estava na mesa de exibição, seu núcleo quântico pulsando com padrões de energia instáveis que só ele reconhecia como fundamentalmente falhos. Seus olhos dardejaram para a saída, calculando o caminho mais rápido para escapar da pressão sufocante de expectativa e zombaria. Ele deu um passo para trás, depois outro. As expressões da multidão mudaram de zombaria para confirmação do que já acreditavam, que ele era nada, um impostor relegado às margens. O sorriso de Vitória se ampliou fracionalmente, Vitória já dançando em seus olhos. Um membro do conselho balançou a cabeça em decepção, enquanto um estagiário jovem riu abertamente. Alguém sussurrou alto o suficiente para ele ouvir. Acho que o zelador sabe mais de vasos sanitários do que de tecnologia.
O calor da vergonha queimou seu rosto, e a velha ferida da traição se reabriu, sangrando dor fresca pelo peito. Eduardo se virou para a saída, a voz de seu pai ecoando em sua mente. Às vezes, a coisa mais inteligente é sair de um jogo armado. Ele quase chegará à porta quando seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de texto de seu pai. No hospital de novo. Não se preocupe, só precaução. Termine seu turno, filho. As palavras borraram enquanto a visão de Eduardo nublava. Seu pai, o homem que ficou ao seu lado em tudo, que nunca questionou seu valor mesmo quando o mundo rotulou como fracasso, estava sozinho em um quarto de hospital enquanto Eduardo se acovardava perante os lobos. Sua mão instintivamente foi para a carteira, dedos encontrando a foto gasta. Ele pensou na mãe em seus dias finais, como o estresse e o coração partido aceleraram seu declínio. Pensou no pai trabalhando além da idade de aposentadoria, limpando pisos no prédio onde o legado de seu filho foi roubado. O peso esmagador das derrotas acumuladas ameaçava dobrá-lo aos joelhos. Naquele momento, desistir parecia não só mais fácil, mas inevitável. O reconhecimento final de uma batalha perdida há muito. Enquanto estava no limiar, outra memória surgiu. A voz de sua mãe anos antes da doença e do desespero a reivindicarem. Sua mente é um dom, Eduardo. Não usá-la seria o verdadeiro fracasso. Ela acreditara nele sem reservas, sacrificará para colocá-lo na escola, defenderá seus sonhos quando outros os descartavam. A memória de seu orgulho feroz quando ele recebeu a carta de aceitação da USP cortou a névoa da derrota. Ela não quereria que ele fugisse. Ela quereria que ele ficasse em sua verdade, independentemente do resultado. A mão de Eduardo se fechou ao redor da foto, amassando-a mais. Ele respirou fundo, oxigênio inundando seus pulmões e limpando seus pensamentos. O pânico recuou, substituído por uma calma estranha, não exatamente confiança, mas resolução. O caminho à frente de repente pareceu claro, iluminado não pela esperança de vitória, mas pela simples dignidade de recusar participar de sua própria apagadura por mais tempo. Ele caminhou de volta para o processador, olhos agora focados, ombros se endireitando a cada passo. A multidão se abriu em surpresa, conversas parando no meio da frase. Sem uma palavra, ele removeu o casaco de zelador e enrolou as mangas, revelando antebraços marcados pelas finas cicatrizes de anos manipulando circuitos delicados. Vou precisar de ferramentas, disse ele baixinho, sua voz firme pela primeira vez naquele dia. O silêncio na sala de demonstração era absoluto enquanto Eduardo se aproximava do processador quântico. O engenheiro-chefe relutantemente entregou um tablet de diagnóstico e um kit de ferramentas, sua expressão uma mistura de ceticismo e curiosidade profissional. Vitória ficou de braços cruzados, seu sorriso satisfeito sugerindo que ela só prolongava o entretenimento antes da humilhação inevitável. Talvez devêssemos gravar isso para fins de treinamento, anunciou ela à multidão. Como não abordar engenharia quântica? Risadas nervosas ondularam pela audiência. Eduardo os ignorou todos. No momento em que seus dedos tocaram a carcaça do processador, uma mudança sutil veio sobre ele. Seus movimentos se tornaram fluidos, confiantes, o zelador hesitante desaparecendo enquanto a memória muscular assumia. Ele acessou os diagnósticos do sistema com toques praticados, olhos escaneando rapidamente dados rolantes que confundiam até engenheiros sênior presentes. A falha de coerência não está no hardware, murmurou ele, mais para si mesmo que para os espectadores. É um desalinhamento fundamental nos protocolos de calibração de fase. Seus dedos voaram pela interface, navegando para subsistemas enterrados profundamente na arquitetura, caminhos que só o designer original saberia que existiam. O engenheiro-chefe se inclinou mais perto. Isso é impossível. Esses são sistemas terciários. Não poderiam causar uma falha em cascata dessa magnitude. Eduardo não respondeu diretamente. Em vez disso, puxou o algoritmo central. Seu algoritmo, embora agora modificado, e destacou uma seção crítica. O mapeamento de entrelaçamento está invertido. Vocês estão tentando estabilizar estados quânticos sincronizando seu colapso em vez de preveni-lo. É elegante, mas exatamente ao contrário. Reconhecimento surgiu no rosto do engenheiro. Isso significaria que toda a abordagem teórica é baseada em uma má interpretação dos princípios de design originais. Eduardo terminou baixinho. Por 20 minutos, ele trabalhou sem falar mais, seu foco absoluto. A zombaria da multidão gradualmente mudou para silêncio inquieto enquanto testemunhavam a transformação. Mesmo aqueles sem entendimento técnico podiam ver a diferença.
Isso não era um zelador tateando com tecnologia além de sua compreensão. Era um mestre artesão reunido com sua criação. A confiança de Vitória começou a vacilar. Ela se aproximou, sua voz baixa e ameaçadora. Qualquer jogo que você esteja jogando, Silva, não vai mudar nada. Aquele processador é propriedade da empresa, desenvolvido por nossos engenheiros. Eduardo não olhou para cima. Seus engenheiros o construíram ao contrário. Os estados quânticos estão colapsando porque o loop de feedback é autorreforçante em vez de autocorretivo. Ele fez um ajuste final, então iniciou a sequência de reinício. A arquitetura fundamental é sólida. Sempre foi sólida. O processador zumbiu a vida. O display holográfico acima estabilizou, mostrando níveis de coerência quântica subindo firmemente além do benchmark anterior, depois dobrando, depois triplicando. Números que pareciam teoricamente impossíveis momentos antes agora registravam como leituras estáveis verificadas. O engenheiro-chefe encarou o display em descrença. Isso não pode estar certo. Esses tempos de coerência significariam que a computação quântica acaba de se tornar prática para aplicações reais. Eduardo terminou. Que sempre foi o ponto.